Existem certas coisas na vida que, sim, a culpa é sua. A culpa é sua por causa desse seu maldito ego e desse seu maldito orgulho. Tem coisas na vida que você precisa agir sem ego, sem nenhum orgulho, que você precisa quebrar o seu coração, que você precisa se humilhar. Não existe uma postura completamente inabalável de um ser humano. Um ser humano é um objeto perecível. Um ser humano é algo que é alguma pessoa, é algum ser que precisa quebrar alguma coisa dentro de si às vezes. Um ser humano não é 100% perfeito. O único ser humano perfeito foi Jesus. Jesus chorou. Jesus foi contra vontades próprias. Jesus foi humano. Ele sabe como foi sofrer sendo humano. Mas ele foi perfeito. Nós, homens, mulheres, pecadores, pecadoras, nós temos que nos quebrar. Muitas vezes a gente precisa nos refazer depois de nos quebrar, porque a gente começou a trilhar algum caminho que foi um caminho completamente errado do que a gente esperava. E às vezes o que pode acabar piorando muito mais a nossa situação é o orgulho, é o ego. Mesmo quando a gente já percebe que já errou, mas continua no erro, continua insistindo no erro, porque não quer se pagar de errado, quer ser sempre o cara certo, a pessoa certa. Não admite os erros. Eu tava aqui fazendo uma redação, vou até levantar um pouco. Eu tava aqui, vou tirar esse fone daqui, né? Eu tava fazendo uma redação, refletindo, passei alguns dias refletindo, pensando um pouco. E, cara, você precisa se quebrar para poder se reconstruir. Você não pode juntar um cimento com outro. Se tem uma coisa na sua construção do seu ser que foi colocada de uma forma errada, quebre o ciclo e refaça o ciclo certo. Se você entrou por um caminho errado, dê meia volta e saia, antes que você se destrua mais ainda e não tenha mais como sair. Se você viu que está errado e ainda tem como voltar, consertar o seu erro, então faça isso quanto antes. Faça isso quanto antes. Conserte o seu erro. Não importa o tempo que você passou insistindo nele. Não importa o tempo que você passou insistindo nesse teu erro aí. Conserta o teu erro. Conserta o erro. Nem que você se quebre, nem que você se destrua, nem que você chore, nem que você até mesmo faça outras pessoas acharem ruim, até mesmo chorarem. É pro seu próprio bem. Você percebe que aquilo é um erro, mas você continua insistindo só pra se pagar de durão, só pra se pagar de um sertão. Tem muitas coisas nessa vida que você precisa se machucar e machucar os outros pra poder se reconstruir e pra fazer com que as pessoas se curem sozinhas. Não tem essa de tentar curar outra pessoa porque já sofreu demais. Não tem essa de tentar pegar o sofrimento de uma pessoa e fazer com que essa pessoa esqueça. Tem como amenizar, sendo uma pessoa presente, uma boa pessoa, mas tomar pra si, só quem tomou pra si as dores de outras pessoas foi Jesus. Então, não insista em alguma coisa que você viu que tá errada. Não insista. Não tem nada nessa vida que faça com que você continue lá preso no lugar errado. Você precisa sair. Você precisa se quebrar para se refazer, para fazer certo dessa vez. Porque quando você entra em um buraco e começa a trilhar no submerso, quando você começa a trilhar no subsolo, você vai ficar sem luz. Você vai ficar sem a luz solar, vai acabar se dando mal. Porque aquele não é o seu ambiente. Você não é uma topeira. Você não é algum animal adaptado para poder sobreviver com pouca luz solar. Não, você é um ser humano que está andando pela escuridão e que vai sofrer com isso.
Então o melhor a se fazer é se quebrar. Quebrar aí alguma parte, outra parte desse solo, sei lá, e voltar de volta para o seu caminho, voltar de volta para o seu ambiente. E não é um ambiente de zona de conforto, não, tem uma diferença entre zona de conforto e o seu ambiente. A zona de conforto, a gente com certeza tem que mudar ela, a gente com certeza tem que ficar longe da zona de conforto, porque se a gente ficar confortável, a gente vai perecer, a gente vai parar de correr atrás da evolução. Isso a gente tem que fazer sempre, a gente tem que correr atrás. Mas você não pode se afastar do seu ambiente. O seu ambiente condiz com a sua essência. Quando você se afasta do seu ambiente, quando você se afasta das pessoas que são o seu ambiente, que fazem parte da sua essência, você acaba se destruindo e acaba não tendo mais como voltar. Mas pra você se pagar de machão, pra você se pagar de fortão, pra você se pagar de cara que tá sempre certo, que nunca abala os pensamentos, não, cara, isso tá errado, você tá errado, você precisa consertar o teu erro. Então pode chorar, pode se quebrar, pode fazer o que for, mas você precisa consertar o seu erro. Não tente criar uma máscara, não tente criar uma capa para que as pessoas achem que você é uma pessoa muito brilhante, para que as pessoas pensem que você é uma pessoa muito perfeita. Não tem como criar imagem para as pessoas. Você não é perfeito. Você não tá sempre certo. E você pode até ter pensado que estava certo, mas a partir do momento que percebeu que não tá mais certo, se saia. Não se explique. Deus vai trabalhar. Então, não precisa se explicar, porque você pode acabar se prendendo ainda mais. Não se prenda a situações que te destroem. Não se prenda a situações que impeçam com que a sua intuição haja. Você tem a sua intuição, você tem o seu raciocínio lógico. E você vê que possui uma coisa muito errada ali naquela situação. Você pode até não saber exatamente o que é, porque pode estar cego por causa de alguma coisa. Mas se você sente, se você vê, se você analisa que tem alguma coisa errada, mas não sabe o que é, então volta para os prumos. Tenta se consertar, tenta ver o que é. Mas não tenta inventar isso de insistir para ver no que dá, ou não tenta essa de insistir para poder me consertar nesse processo de destruição. Cara, como é que você vai se consertar se destruindo? Como é que você vai se reconectar com você mesmo se você está se autodestruindo? Se você está sendo influenciado por outras pessoas a fazerem coisas que você jamais faria? Você mesmo, você, do seu próprio ser aí, ó, aí dentro de ti, você faria essas coisas que você tá fazendo? Aquele teu eu do passado, aquele menininho, aquela menininha lá, teria orgulho do que você tá fazendo? Teria? Você é uma pessoa que traria orgulho para a sua família, que traria orgulho para os seus pais, que traria orgulho para os seus amigos mais próximos, para as pessoas que sempre quiseram o seu bem? Para você mesmo? Você traz orgulho para você mesmo, você traz orgulho para Deus? Você tá mudando do jeito certo? Ou você tá só se destruindo e dizendo que está evoluindo? Você não pode se autodestruir. Não confunda destruição com evolução. Não confunda maturidade com irresponsabilidade e negligência. Não seja petulante. Não se influencie por pessoas que não construíram nada nessa vida ainda. Não se influencie por pessoas que estão lá para destruir a sua essência. A única pessoa, o único ser que pode, que é capaz e que deve, e que sabe o que é o melhor para você, é o próprio Deus.
Então confie nele para que ele te destrua e que ele mesmo te refaça. Não deixe outras pessoas fazerem isso, deixe que o próprio Espírito Santo faça. Outras pessoas não têm o poder que Deus tem. Você não pode destruir o seu jeito de ser para poder reconstruir em outra pessoa, não. Está completamente errado. Procure Deus. Se você quer se destruir, se você quer se quebrantar, vai se quebrantar aos pés de Deus. Vai chorar, se derramar para Deus, para que Ele te quebre, que Ele te refaça, para que Ele quebre teu coração, quebre todos os teus pensamentos, para que Ele te refaça. Sofra aos pés da cruz. É como aquela música diz: pois sei que tens o melhor para mim. Não me recordo completamente da música, mas é aquela música lá, aos pés da cruz. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. O autor dessa música estava cantando para Deus. A graça de Deus tem que ser o nosso refúgio. Nós temos que descansar no poder dele. Nós não temos que descansar em outras pessoas, que se deleitar em outras pessoas, não. Você precisa descansar em Deus. Tá? Então, foi um vídeo bem relativamente mais curto do que os outros de reflexão. Eu tava pensando muito em umas paradas depois que aconteceram umas coisas. Cara, minha vida tá mudando muito, cara. Eu tô botando minha vida de volta nos prumos. E podem falar o que quiserem, mas na verdade Deus sabe. Não tem essa de sua verdade ou de minha verdade. A verdade Ele sabe. Podem espalhar o que for, podem falar mentiras, distorções, mas Ele sabe. Ele sabe do que tem em cada um de nossos corações. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa teu like aí, mesmo que o canal não tá progredindo muito. Eu não tô postando todo dia, eu não tô gravando todo dia, justamente por causa dessas coisas. Cara, eu resolvi umas paradas aí, mas eu acho que agora eu vou conseguir gravar um pouco mais. E então, vamos ver isso aí, cara. Continua aí acompanhando o canal, continua assistindo aí. Compartilha pra alguém aí que precisa ouvir essas palavras, né? Que se identifique. Se você conhece alguém que se identifique com essas palavras, mande pra essa pessoa. Por enquanto ainda posso ser motivo de chacota, né? Claro, porque eu ainda tô começando o canal, eu tenho só 82 inscritos. E meu canal ainda não é monetizado, ainda não tenho a quantidade de horas assistidas suficientes, mas tudo bem. Eu só tô com 3 meses de canal de YouTube, tá tudo bem. Eu não sou profissional, meu foco não é monetizar nesse YouTube, né? Meu foco é simplesmente tentar mudar a visão de algumas pessoas. Se eu mudar a visão de uma única pessoa, já é o suficiente. Seria bom se o canal monetizasse para que alcançasse um número maior de pessoas, mas alcançando uma pessoa, 2 pessoas, pouco me importa. Pouco me importa dinheiro, pouco me importa acessibilidade. Eu só quero soltar pra fora o que tem aqui dentro de mim e tentar ajudar alguma pessoa. Enfim, eu já enrolei demais, espero que vocês tenham gostado. Curta aí, se inscreve, comenta alguma coisa, compartilha e vamos que vamos. Deus te ama, Jesus te ama. Até o próximo vídeo, meu fera. Valeu!